Fala, bisurados, mais um vídeo aqui para vocês, tá? Hoje é um vídeo aí que eu vou trazer o assunto do Acordo de Não Persecução Penal, tá? Mais conhecido como ANPP, tá bom? Também aí para o concurso da Polícia Civil do Goiás, certo? Se você que está estudando para esse concurso, ele vai reparar que a banca ela fez uma retificação do edital do conteúdo programático e incluiu o Acordo de Não Persecução Penal como conteúdo que pode ser cobrado na prova, tá? Então, presta atenção. O fato da banca ter feito essa retificação, incluindo especificamente o acordo de persecução penal, aumenta em muito a chance de cair pelo menos uma questão ou duas, né, até desse assunto dentro da sua prova, tá? Então por isso eu senti a necessidade aqui de trazer esse assunto. Você que está assistindo já os vídeos aqui do canal para o concurso da Polícia Civil do Goiás, vai lembrar também que eu cheguei a mencionar num dos vídeos, não me lembro qual exatamente, mas eu mencionei aqui que há uma tendência muito grande, muito forte, das bancas começarem a cobrar entendimento jurisprudencial, tá? Súmulas, o que os tribunais superiores têm entendido sobre aquele determinado assunto, tá bom? E você vai ver também, tá? Não querendo dar uma aqui de evidente, né? Mas lá no fundo eu já sabia dessa intenção. Você vai ver que a banca também incluiu no conteúdo programático do concurso entendimento jurisprudenciais, tá, sobre as matérias. Então, direito processual penal, entendimento, lá no finalzinho você vai ver, entendimento jurisprudenciais dos tribunais superiores e súmulas, tá certo? Então, olha aí o que a banca fez. A banca retificou o conteúdo programático e está aumentando o conteúdo, engrossando o caldo, tá certo? No grupo do Telegram, no grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ficar disponível na descrição do vídeo. Vocês vão encontrar alguns materiais que eu separei, tá? Como a matéria que eu lido aqui, que eu trato aqui no canal é direito penal e processo penal, tá? Eu separei as súmulas dos tribunais, súmula do STJ e do STF, que versem sobre a matéria de direito penal, né, e processual penal, tá bom? Então eu fiz um compilado das súmulas que versem sobre esse conteúdo. Acesse o material lá que você vai ver que está filtrado essas súmulas, tá? A gente tem uma porrada de súmula aí do STJ e uma porrada de súmula do STF. Eu fiz o favor de ir lá fazer uma filtragem desse conteúdo e separar num material já compilado para vocês aí as súmulas que versem sobre a matéria específica, tá bom? Então não deixa de acessar isso aí porque agora já tá definido, né? Já está oficializado que vai cair isso na prova também porque a banca retificou o conteúdo programático do seu edital, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou trazer aqui o assunto da não persecução penal, tá? Porque eu entendo que é um assunto importante, tá? É um assunto que vai cair na sua prova, tá bom? Vai cair na sua prova, tenha certeza que vai cair, tá? Uma questão eu aposto que vai cair, pelo menos de não persecução penal, tá bom? Se cair, você volta aqui e me dá os parabéns. Se não cair, você volta aqui e fala que eu errei, mas tudo bem. Eu sou capaz de apostar que vai cair sim uma questão, tá? Porque é uma alteração, esse NPP foi inserido no CPP, tá? No Código de Processo Penal. Pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964, lá, né, de 2019. Então, é uma lei que inseriu esse instituto dentro do CPP e pode cair sim, porque é uma lei relativamente nova, apesar de ter alguns anos aí já, né, 2019 para cá, mas é uma lei considerada nova, tá? É relativamente nova para um contexto todo que nós entendemos aí da sistemática processual penal, certo? Então tá aí o slide, tá? Esse slide vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo, você pode acessar lá. A primeira questão é: Banca Vunesp, concurso 2022 para escrivão de polícia, tá? Polícia Civil de São Paulo. A respeito do acordo de não persecução penal, assinale a alternativa correta. O acordo de não persecução penal é firmado entre o acusado, o Ministério Público e o juiz, não participando, no entanto, o ofendido. Esse juiz aqui tá totalmente fora, tá, pessoal? Tá errado. A alternativa teria que ser escrita dessa forma aqui, ó. O acordo de não persecução penal é firmado entre o acusado e o Ministério Público, não participando, no entanto, o ofendido. Aí estaria correto. Aí a questão seria essa aqui, seria a nossa alternativa, tá? O juiz, pessoal, não participa, tá? Ele não participa do acordo de não persecução penal. Ah, mas o juiz não faz nada? O juiz faz, tá? Então segura a mão aqui e presta atenção em mim. O juiz faz. Qual que é a participação do juiz? A gente pode falar em participação, né? Ele não participa do acordo, ele participa do rito, tá? Então lembra disso, que daí você vai matar as questões que vierem nesse sentido, tá? O juiz não participa do acordo, ele participa do rito. O que é participar do rito? O promotor oferece o acordo ao acusado, tá? Numa audiência que foi designada pelo juiz. Então o juiz designa a audiência para a celebração do acordo.
Depois da celebração do acordo na audiência entre promotor e acusado, é que o juiz homologa esse acordo, tá? E faz as diligências de praxe lá, né? Então esse acordo fica lá, enquanto o acusado não celebrar não terminar esse acordo, o processo fica correndo, fica lá meio stand-by, né? Fica paradinho, certo? Depois que o acusado termina de cumprir o acordo, ou seja, se ele tinha que prestar serviço à comunidade, ele terminou de prestar as horas lá, se ele tinha que pagar uma prestação pecuniária depois que ele terminar de pagar, aí esse processo volta para o juiz declara extinta a punibilidade desse cara, tá bom? Então essa seria a ação do juiz, as atitudes que o juiz toma diante do acordo de não persecução penal, mas ele não participa do acordo. Quem faz o acordo é promotor e acusado, eles que negociam entre si, tá? E é literalmente, pessoal, uma negociação, tá? Se vocês um dia tiverem oportunidade, eu já fiz vários ANPPs aí na minha lida diária na advocacia, né? A gente literalmente uma negociação, tá? Então o promotor vai lá e oferece, ó, para você não responder o processo criminal aqui, você vai prestar prestação pecuniária aqui no valor de 5 salários mínimos, tá? Ah, o cliente não tem condição de pagar esses 5 salários mínimos, né, de uma vez. Ah, doutor, promotor, podemos parcelar? Pode ser parcelado? Não, pode. Quantas parcelas? Ah, pode ser em 10 parcelas? Não, pode. Ah, pode ser em 5. Então, há literalmente uma negociação entre promotor e acusado, tá? O acusado vai estar assistido por defensor, por óbvio, né? Tem que estar assistido por defensor, é uma obrigação também. Então há essa negociação entre as partes, tá? O juiz não participa dessa negociação, no sentido que o juiz não pode falar para o promotor, ah, doutor promotor, mas eu não quero que ele parcele em 10 vezes, eu vou determinar que ele parcele em 5. Ou vou determinar que ele não parcele, que ele pague à vista. O juiz não pode fazer isso, tá? Quem faz essa celebração do acordo é o promotor e o acusado. O que o juiz pode fazer, uma atitude também que o juiz pode tomar se o juiz entender, diante do caso concreto, que aquele acordo não foi suficiente para tutelar a situação, tá? Às vezes o promotor pesou a mão demais, pediu muita coisa, ou às vezes o promotor pediu pouca coisa e não foi o suficiente, o juiz pode remeter esses autos para uma instância superior do Ministério Público, tá? Ou seja, ele pode remeter esses autos pro chefe do promotor de justiça, para que o chefe do promotor, tá? Lá na instância superior do Ministério Público, faça uma análise do caso concreto e diga, ó, não, eu entendo que tá ok, tá? Se o chefe do promotor ratificar, ou seja, concordar com o que o promotor ofereceu, o juiz tem que aceitar, entendeu? Não tem essa. Agora, se o chefe entender que não foi suficiente, o próprio chefe pode oferecer um novo acordo, propor um novo acordo, ou determinar que o promotor refaça o acordo com novas condições, com novos pontos, né? Enfim, tá certo? Então essa seria a participação, eu não gosto de falar em participação porque pode confundir, né? Mas essas seriam as atitudes, as ações que o juiz pode tomar dentro desse universo do acordo de não persecução penal, tá certo? Então a alternativa A está errada por causa disso. Letra B. A vítima será intimada da celebração do acordo de não persecução penal, mas não do descumprimento. Pessoal, ela vai ser intimada do descumprimento também. Mano, um gole d'água aqui. Ela vai ser intimada do descumprimento, tá? Inclusive também, essa é a participação da vítima, entre aspas, né, de novo, a participação da vítima nesse acordo de não persecução penal. Qual que é a participação dela? Ela não vai influir, tá, pessoal? A vítima não influi no acordo também, tá? Ela não pode determinar quais são as condições do acordo, tá? A única presença dela dentro desse acordo de persecução penal é pela intimação da homologação do acordo e pela intimação do descumprimento, tá? Então a vítima não pode chegar lá, por exemplo, no dia da audiência do ANPP, tanto que ela nem é intimada para essa audiência, mas vou dizer que ela ficou sabendo da audiência e apareceu lá de chupeta, né? Então a vítima chegou lá e falou pro promotor, ah, doutor promotor, não concordo que o senhor vai cobrar só 5 salários mínimos, eu quero que cobre 10. Não, quem oferece o acordo é o promotor, a vítima não apita nada nesse caso aqui, tá certo? Então aí, letra B tá errada por causa disso. Letra C, a renúncia voluntária de bens e direitos indicados pelo Ministério Público como proveitos do crime é uma das condições que podem ser ajustadas no acordo na persecução penal. Essa aqui tá certíssima, tá, pessoal? Essa é uma das condições, tá bom? Quais seriam as outras? A prestação de serviço à comunidade, a prestação pecuniária, tá? A reparação do dano, beleza? Então essas são algumas condições que podem ser propostas pro acusado para que ele não responda o processo criminal, tá? A letra C é uma das condições, tá certo? Letra D. O acordo de não persecução penal é cabível a crime sem violência ou grave ameaça, ok, com pena mínima inferior a 4 anos, ok.
não se considerando para a aferição de tal critério as causas de aumento e diminuição da pena. Pessoal, considera-se assim, tá? Considera-se assim. Então, considera-se sim as causas de aumento e diminuição de pena para aferição para fim de aplicação do NPP, tá bom? Considera-se assim. Considera-se sim, tá? Letra E. O acordo de não persecução penal é cabível ao agente ainda que já beneficiado com suspensão condicional do processo nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração. Não, se ele já foi beneficiado com uma suspensão condicional do processo nos 5 anos anteriores, não cabe a NPP, tá? Essa é inclusive uma das condições do NPP, tá bom? Que o acusado não tenha sido beneficiado ou com a suspensão condicional do processo, tá? Ou ainda com outro acordo de não persecução penal, tá bom? Então digamos o seguinte, que eu estou aqui no ano de 2022, certo? Eu celebro um acordo, uma suspensão condicional do processo, tá bom? Dentro das condições legais lá, tá certo? Então é dado a mim esse benefício de suspender o processo para que eu cumpra algumas condições específicas, tá? Então isso é a suspensão condicional do processo, tá certo? Celebrei a suspensão condicional do processo, tá? Fiz uma suspensão, um acordo, né? Uma celebração de suspensão condicional do processo aqui em 2022. Nos próximos 5 anos, se acontecer, tá? Se acontecer uma nova infração penal, se eu cometer uma nova infração penal em que for cabível, né, que enquadre aqui dentro das condições aqui, não pode ser com violência nem grave ameaça e pena mínima inferior a 4 anos, eu não poderei celebrar o acordo de não persecução penal, por mais que eu preencha os requisitos objetivos, tá, desse acordo. Por quê? Porque dentro dos 5 anos anteriores, em 2022, tá, eu cometi uma outra infração e fui beneficiado com a suspensão condicional do processo, tá bom? Então, se nos próximos anos, nos próximos 5 anos, eu não poderei ser beneficiado novamente com a suspensão condicional do processo ou com um acordo de não persecução penal também, tá? Da mesma forma, eu não posso celebrar 2 acordos de não persecução penal dentro do prazo de 5 anos, tá? É basicamente isso que a lei fala. Então, se eu celebrei aqui, no ano de 2022, um acordo de não persecução penal e no ano de 2023 eu cometo um outro crime em que caberia em tese o ANPP, eu não poderei celebrar um novo ANPP, tá? Por quê? Porque eu já celebrei, né, ano passado, com um ano de diferença, um ANPP. Então eu preciso que esgote esse prazo de 5 anos, eu preciso que passe 5 anos para que eu possa fazer jus novamente a um novo ANPP. Tá certo? Então a alternativa E está errada por causa disso. Porque eu não posso, o acordo de persecução penal, ele não é cabível, tá? Ele não é cabível. Não é cabível. Se eu já for, vou até riscar aqui, ó, porque como vocês vão ficar com esse material, né? Ficou melhor dessa forma, né? Então, o acordo de não persecução penal, ele não é cabível, tá? Ao agente, ainda que já beneficiado com suspensão condicional do processo. Então, ele não é cabível quando o agente já foi beneficiado com a suspensão condicional do processo nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração. Tá? Com a infração, daquela infração que está sendo analisada ali para aplicar o NPP, né? Gabarito letra C. Próxima. Banca CESP, concurso 2022 também, para procurador do DF, tá? Em relação à ação penal e o acordo na persecução penal, julgue o item que segue. Preenchidos os requisitos legais, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que suficientes e necessário para a prevenção e reprovação do crime, oferecendo, como uma das obrigações a serem cumpridas pelo investigado, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Tá, beleza, essas são uma das condições que podem ser cumpridas. Pelo período correspondente à pena mínima combinada ao delito. Ó, essa questão aqui, o gabarito dela é errado, tá? Mas errado por quê? Porque aqui, a pena mínima combinada ao delito com redução. Tá? É a pena com redução. Então, se a questão trouxesse tudo que ela trouxe aqui e no final acrescentasse ali, né, por período correspondente à pena mínima combinada do delito com uma redução, aí ela estaria correta, tá bom? Então, a questão nos leva a crer que não, é só isso, tá? Ele vai prestar serviço à comunidade pela pena mínima combinada do delito. Então, se o delito tem uma pena mínima de 3 anos, ele vai ficar 3 anos prestando serviço à comunidade. Não é bem assim, tá? Ele vai ficar... ele vai ter uma redução desse período, tá? Ele não vai ficar os 3 anos prestando serviço à comunidade, tá bom? Então é uma pena, período correspondente à pena mínima combinada ao delito com redução, tá? Então tá aí o gabarito errado.
Próxima. Banca FCC, concurso para defensor público, ó, do estado do Ceará. Concurso 2022 também. O acordo de não persecução penal. Reforça o sistema acusatório? Reforça o sistema acusatório? Reforça, de certa forma reforça, né? Por quê? Porque é um protagonismo do NP, um protagonismo da acusação, negociando ali entre as partes, entre a acusação e acusado, tá? Então, de certa forma, sim, reforça o sistema acusatório. Ao permitir que o Ministério Público proponha acordo antes mesmo da análise do arquivamento. Aqui tá errado, tá, pessoal? Não é antes mesmo da análise do arquivamento, tá? Aqui é o seguinte, se couber arquivamento, se for caso de arquivamento, o MP tem que arquivar, tá? O MP tem que arquivar, tem que opinar pelo arquivamento, tem que considerar o arquivamento. O arquivamento, ele precede, tá? O NPP. Tá bom? Então, chegou o inquérito policial para o MP. O MP vai analisar aquele inquérito policial. Tá? Analisando o inquérito policial, o promotor verificou que aqui é caso de arquivamento. Por quê? Porque falta uma justa causa. Enfim, tem alguma causa que enseja o arquivamento, arquivamento de cara ali, logo, né, daquele inquérito policial. Então, o promotor vai opinar, ele vai preferir pelo arquivamento. Tá bom? Então, essa análise do arquivamento ela tem que preceder a análise do ANPP. Tá? Então, pegou o inquérito policial, o promotor verificou que não é caso de arquivamento, não cabe arquivamento aqui. Vão tocar o baile? Não, então não cabe arquivamento? Vamos analisar as outras coisas. Então agora vamos analisar o NPP. Cabe a NPP? Cabe, então ofereço o NPP, ofereço o acordo. Não cabe a NPP? Então vou lá, ofereço denúncia. Tá? Então esse é o procedimento, essas são as etapas. Tá certo? Então, o promotor recebeu o inquérito policial, ele vai analisar primeiro se é caso de arquivamento. Se for caso de arquivamento, ele arquiva. Se não for caso de arquivamento, ele analisa o NPP. É caso de NPP? Ofereço o acordo. Não é caso de NPP? Ofereço a denúncia. Tá? Então, essas são as etapas. Essas etapas têm que ser seguidas nessa ordem. Tá bom? Porque uma das condições para a celebração do acordo de não persecução penal é que naquele processo não seja possível o arquivamento. Tá? Essa é uma das condições. É o que diz, inclusive, o caput lá do artigo 28A do CPP. Tá bom? Então, a alternativa está errada por causa disso, porque ele não pode propor o acordo antes de analisar o arquivamento. Ele tem que analisar o arquivamento e depois propor o acordo, se for o caso. Certo? B. Não será cabível se o agente tiver realizado outro acordo de não persecução penal no período de 5 anos anteriores à infração. Foi o que a gente respondeu lá na questão passada, né? Então essa aqui é a nossa alternativa, tá bom? Então o acordo de não persecução penal ele não será cabível se o agente tiver realizado outro acordo no período de 5 anos anteriores ao cometimento da infração. Essa aqui é a nossa alternativa. Por que as outras estão erradas, né? A letra C. Não será cabível em crimes praticados contra o meio ambiente. Não vou nem ler o resto aqui, tá, pessoal? Não tem esse impedimento, tá? Esse não será cabível aqui tá errado, tá bom? Não existe nenhum impedimento legal de que o NPP possa ser celebrado nos crimes contra o meio ambiente, tá bom? Não existe esse impedimento legal. Existem alguns impedimentos legais para a celebração do NPP, tá? Mas o crime cometido contra o meio ambiente não é uma delas, tá bom? Então não existe esse impedimento, tá certo? Então por isso que a alternativa tá errada. A letra D. Será cabível em crimes culposos com resultado violento. Beleza, ok. Exceto no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Esse exceto aqui, pessoal, não há essa exceção. De novo, há alguns impedimentos para que o ANPP seja celebrado. O cometimento de crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor não é um impedimento, tá bom? Então veja bem, aqui também existe uma conceituação aqui do que é o ANPP, qual é a natureza do ANPP, tá? O ANPP ele é cabível, ele não é cabível quando, melhor dizendo, né? Ele não é cabível, o ANPP não é cabível quando eu tenho um crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Mas essa violência ou grave ameaça à pessoa, ela tem que ser executada, ela tem que ser perpetrada, ela tem que ser configurada, ela tem que ser identificada na ação e não no resultado, tá? Não no resultado. Por isso que a primeira parte aqui da alternativa está correta, quando ela fala, será cabível em crimes culposos com resultado violento. Beleza. Ela cabe em crimes culposos com resultado violento. Por quê? Porque o resultado que foi violento, não foi a ação que foi violenta, tá bom? Então não cabe a NPP no crime de lesão corporal, por exemplo. Por quê? Porque o crime de lesão corporal ele tem uma ação violenta, tá? Eu violentamente causei uma lesão corporal naquela pessoa,
tá bom? Então a minha ação foi violenta contra aquela pessoa. No exemplo aqui do homicídio culposo na direção de veículo automotor, a minha ação não é violenta, porque eu estou dirigindo o carro. Dirigir o carro é uma ação normal, não é uma ação violenta por si, tá? O resultado que adveio dessa minha direção, negligente, imprudente, com inobservância dos deveres de cuidado, que ocasionou o homicídio culposo, tá? Então, o resultado violento do homicídio culposo, que é a morte, né, que é o resultado violento, ele não impede a celebração do NPP, tá? Desde que atendidos, lógico, os outros requisitos da legislação, tá bom? Então, presta atenção nesse detalhe aí. Beleza? Letra E. Deverá contar com a anuência, o acordo na persecução penal deverá contar com a anuência da vítima. De novo, aqui, pessoal, a vítima aqui não apita nada, tá? Então não vou nem ler o resto da alternativa aqui, ó. A vítima, ela não apita nada, tá? Então, o acordo de não persecução penal é um acordo celebrado entre promotor de justiça e acusado, tá? A vítima não influi aqui. A vítima não pode opinar, ela não tem que anuir, tá? A vítima ela vai ser intimada da celebração do acordo, intimada do descumprimento, do eventual descumprimento desse acordo. Mas ela não pode influir aqui, ela não tem o poder de influir, de causar influência nesse acordo, tá bom? Então, por exemplo, a vítima não pode chegar lá na audiência, no dia da audiência que for designada para a celebração do acordo, tanto é que ela nem é intimada dessa audiência, ela é intimada só depois, tá? Da celebração. E, inclusive, já pegando esse gancho também, eu já vi questões de prova dizendo que a vítima tem que ser intimada da audiência, tá? A vítima não é intimada da audiência do NPP, tá? Ela é intimada da celebração do acordo. Se depois da audiência o juiz homologar o acordo e esse acordo começar a surtir os seus efeitos, daí a vítima é intimada dessa homologação, dessa celebração, tá? Mas ela não precisa ser intimada da audiência. Veja bem esse detalhe. Então a vítima não é nem intimada para a audiência. Digamos que ela apareça lá, ficou sabendo da audiência por algum outro motivo e apareça. O promotor ofereceu lá para o acusado que ele repare o dano, tá? E faça a prestação de serviço à comunidade, tá? Na razão aí de tantos meses, tantos meses, 1 hora por dia, vamos dizer, tá? A vítima não pode chegar lá e falar assim, não, pera aí, promotor, eu quero que ele faça mais horas. 1 hora por dia é pouco, eu quero que ele faça 5 horas por dia. Então ela não pode fazer isso, tá? É o promotor que vai fazer essa negociação, o promotor que vai sentar com o acusado e fazer esse drible aí, né? Essa questão, essa negociação. É literalmente uma negociação, tá? Então, a alternativa E tá errada porque deve contar com a anuência da vítima. A vítima não tem que anuir com nada aqui, tá bom? Gabarito a letra B. Próxima. Acerca do acordo na persecução penal, assinala a alternativa correta. Ó, agora a banca... Banco não, né? Agora a banca é o Instituto OCP, a banca do nosso concurso, ó. 2022 para Defensor Público do Paraná. Meu estadão aqui, querido, ó. Pé vermelho, né? Tá? Paraná. Acerca do acordo na persecução penal, assinar a alternativa correta. Letra A. O acordo de não persecução penal é admitido para crimes cometidos antes da vigência da Lei 13.964/2019, né, o famoso pacote anticrime, desde que não tenha sido proferida a sentença penal condenatória. Só, ele é admitido, tá? Esse acordo na persecução penal já foi definido, tá? Inclusive, essa questão já chegou nos tribunais superiores e eles já decidiram que ele pode retroagir sim, porque é uma lei mais benéfica, ela pode retroagir para fatos passados, tá? Mas ela tem que retroagir até o oferecimento da denúncia, tá? Então, a alternativa está errada porque ela fala aqui, ó, desde que não tenha sido proferida a sentença penal condenatória. A alternativa estaria correta, tá? A gente marcaria ela como correta, beleza? A gente marcaria ela como correta, tá? Se a... Saiu a tela... agora voltou para vocês, né? Acho que tinha saído da tela aí. A alternativa seria marcada como correta se ela tivesse colocado o seguinte, ó. Desde que não tenha sido oferecida a denúncia, tá bom? Então nós temos aqui uma linha temporal. Então é importante vocês entenderem isso também, tá? Nós temos aqui dentro do processo penal uma linha temporal. Como os atos vão ocorrer, tá? Então eu vou até fazer a linha aqui para ficar bem fácil para vocês, né? Então nós temos aqui, ó. Deixa eu pôr aqui na tela grande, né? Então, digamos que aqui seja uma linha reta, tá? Beleza? Então nós temos alguns marcos temporais aqui dentro dessa linha. Nós temos aqui um primeiro marco, nós temos aqui um outro marco, nós temos aqui um outro marco, aqui um marco e aqui um marco, tá? Esse primeiro marco é o fato.
tá? Fato. Esse segundo marco aqui é a denúncia. Tá? Esse terceiro marco eu vou considerar como o recebimento da denúncia, tá? Então vou colocar aqui, ó, recebimento da denúncia. Aqui nós temos a audiência, tá? A audiência você compreende aí, você já pode pensar na instrução probatória, tá? Quando eu falo aqui em audiência, eu estou falando em produção da prova, tá? Prova oral, prova documental, enfim, é a instrução probatória, tá? Então vou até colocar entre parênteses aqui, instrução. Que é a instrução probatória, tá? É onde vão ser produzidas as provas. Basicamente, a audiência é onde vão ser produzidas as provas. E no final eu tenho a sentença. É o último marco aqui, tá? Claro que da sentença sempre cabe recurso. Eu posso ir para o tribunal, eu posso ir recorrendo até, né? Até o infinito e além. Mas, basicamente, são esses marcos aqui, tá? O acordo de não persecução penal, o próprio nome já diz. É acordo de não persecução penal, tá? Então, ele serve para não ter uma persecução penal, tá? Ele serve para evitar uma persecução penal, evitar que aquele acusado seja denunciado, seja processado criminalmente, tá bom? Então, necessariamente, esse acordo ele tem que ocorrer antes do início da persecução penal. Concorda comigo? Então, se a persecução penal já teve início, se ela já começou, eu não posso falar mais em acordo de não persecução penal, porque já está desconfigurado, né? Perdeu o objeto esse acordo de não persecução penal. Tá certo? Então, esse é o marco. Ó. Aqui é o marco. Ó. Vou até colocar de outra cor aqui. Ó. O acordo de não persecução penal, ele tem que ser feito, ele tem que ser celebrado na fase pré-processual. Tá? É a fase pré-processual. Deixa eu escrever melhor aqui, pessoal. Meu garrancho tá complicado, viu? Processual. Tá bom? Essa aqui é a fase pré-processual. Aqui é considerada a fase pré-processual para fins do acordo de não persecução penal. Tá? Se bem que eu entendo, eu particularmente, tá? Muitas aspas, muitos parênteses aqui. Eu particularmente entendo, tá? Eu entendo que o processo só inicia com o recebimento da denúncia. Tá? Então, enquanto não foi recebida a denúncia, eu não tenho ação penal, eu não tenho processo. Tá bom? Eu entendo dessa forma. Então, qualquer ato antes do recebimento da denúncia, ele é pré-processual também. Tá bom? Esse é meu entendimento, tá? Mas para fins de prova, para fins de aplicação do acordo de não persecução penal, tá bom? A fase pré-processual vai do fato, tá? Do fato ocorrido até a denúncia. Então, se eu não ofereci a denúncia ainda, se eu não tenho a denúncia ainda, se eu não tenho o oferecimento da denúncia, eu poderia fazer o ANPP. ANPP. Tem que ser feito nesse interregno de tempo aqui, tá? Entre o fato e o oferecimento da denúncia. Depois que eu ofereci a denúncia, tá? Então eu já vou fazer aqui, ó. Depois que eu ofereci a denúncia, aqui eu já tenho a fase processual. Então, fase processual, leia-se persecução penal, tá? Então eu já tenho uma persecução penal iniciada. Depois da denúncia, eu já tenho o início da persecução penal, tá bom? Então, por isso que a nossa alternativa aqui ela tá errada, porque ela fala aqui desde que não tenha sido proferida a sentença. Não é proferida a sentença, tá, pessoal? É desde que não tenha sido oferecida a denúncia. Se tivesse essa grafia aqui, tivesse escrito isso nessa alternativa, ela estaria correta, tá bom? Então a letra B. Por se tratar de direito público subjetivo do investigado, a recusa do Ministério Público em ofertar o acordo na persecução penal poderá ser suprida pelo juiz. Não, pessoal. Tá? Ela não pode ser suprida pelo juiz. O juiz não atua aqui, ó. Muito menos fixa aqui, ó, condições. Tá? Toda errada essa alternativa aqui, tá bom? De novo, o acordo de não persecução penal, ele é um acordo celebrado entre promotor e acusado, tá bom? O juiz, quando muito aqui, se ele verificar que o promotor não atendeu ali os requisitos legais para a celebração do acordo, ou achou que o promotor pesou demais a mão, ou pesou menos a mão, né, foi muito benevolente ali com o acusado, ele pode remeter esses autos para a instância superior do promotor, para o chefe do promotor, para que o chefe do promotor decida, né, se isso é cabível ou não, tá bom? Mas ele não fixa condições, o juiz não fixa condições de acordo em hipótese nenhuma, tá bom? Inclusive, durante a audiência ali de celebração do acordo, o juiz tá ali paradão, ele não pode nem opinar, tá bom? Então o promotor celebra, eu fiz alguns acordos já na minha
na minha, na minha atuação, né? Você vai ver que o juiz simplesmente tá ali com um postão parado, né? Ele fica paradão esperando a celebração do acordo. Tá? Então, por exemplo, se o promotor propor para o acusado que ele faça uma prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos, o juiz não pode falar assim, não, 3 salários mínimos não, faz 4, eu quero que ele faça 4. Não, quem faz essa negociação é o promotor, tá certo? É o Ministério Público. Próxima. C. Né? Descumpridos os termos do acordo de não persecução penal, o oferecimento da denúncia dependerá da rescisão do negócio jurídico, sendo indispensável para a manifestação do investigado. Pessoal, essa aqui é a nossa alternativa, tá? Essa aqui é a nossa alternativa, beleza? Lendo de novo ela aqui, ó. Descumpridos os termos de acordo na persecução penal, o oferecimento da denúncia dependerá da rescisão do negócio jurídico, sendo indispensável a prévia manifestação do investigado, tá bom? Por que que essa aqui é a nossa alternativa, tá? Se você pegar a letra fria da lei, tá? A letra seca da lei lá, você vai ver que o seguinte, que o CPP fala o seguinte: se o promotor verificar que o acusado descumpriu o acordo, ele vai tocar o baile. Vai pegar aquele processo, vai oferecer denúncia e vai tocar para frente, tá? Mas essa disposição ela tem que ser lida, ela necessita ser lida em consonância com todo o ordenamento jurídico, tá? Então o CVP ele não diz que o acusado tem que se manifestar, tá bom? Mas em obediência, tá? Em observância, tá? Em atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, é indispensável que o investigado se manifeste, tá? Porque eu não posso atribuir ele uma condição mais gravosa sem que ele tenha a oportunidade de se defender, tá bom? Por que mais gravosa? Porque ele estava dentro do acordo, tá bom? Digamos que essa informação que chegou para o promotor é falsa, de que ele está descumprindo, mas na verdade ele não está descumprindo, tá? Eu vou lá e vou revogar esse negócio jurídico que eu fiz com esse acusado e vou oferecer uma denúncia contra ele sem oportunizar a ele que ele ofereça uma resposta, que ele ofereça uma defesa. Não posso, tá, pessoal? Então, é indispensável, tá, a prévia manifestação do investigado desse caso, tá bom? Se você pegar a letra fria da lei, você não vai encontrar essa disposição, que é indispensável a manifestação, mas o CPP tem que ser observado, tá, diante de todo o ordenamento jurídico, ele tem que estar em consonância, tá, inclusive com a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal assegura a todo o acusado, tá, o contraditório e a ampla defesa. Não só no processo criminal, tá, no processos administrativos também, tá. Então tá aí a nossa alternativa C. A D. Não se admite a celebração do acordo na persecução penal no crime de injúria cometido contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar. Por outro lado, se a injúria for proferida contra o homem durante uma desavença doméstica, será cabível o acordo. Pessoal, não se admite a celebração do acordo na persecução penal nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, tá? Só que a lei, o CPP, não faz distinção do agente passivo do crime aqui, tá bom? Então, o que está errado aqui, ó, que não se admite a celebração do acordo na persecução penal no crime de injúria cometido contra mulher, tá? A lei não exige que seja mulher no contexto da violência doméstica e familiar, tá bom? Então é por isso que essa alternativa aqui está errada. A lei não exige que seja uma mulher dentro do contexto de violência doméstica ou familiar, tá bom? Beleza? Então é por isso que a alternativa está errada, tá? Porque ele tá dizendo aqui que a lei exige que a injúria tem que ser cometida contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar. Não, as coisas são separadas aqui, tá? Contra a mulher é uma coisa, contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar é outra coisa, e e crimes no contexto de violência doméstica e familiar é uma terceira coisa, tá bom? Então a gente não pode confundir essas coisas aqui, tá certo? Então por isso que a alternativa aqui tá errada. A letra E. Em razão do princípio da paridade, o acordo de não persecução penal poderá ser oferecido pelo querelante, devendo o Ministério Público fiscalizar o cumprimento dos seus requisitos e condições, tá? Não é o querelante que oferece, tá, pessoal? Quem que é o querelante? É aquele da ação penal privada, né? Se você já estudou ação penal aí, aqui no canal tem um vídeo também falando sobre os tipos de ação, tá? O querelante é aquela figura que oferece a queixa, né? Que é a queixa-crime, nos casos de ação penal privada. Então, nos casos de ação penal privada, não cabe ao querelante aqui
oferecer a proposta de acordo, tá? A proposta de acordo sempre parte do Ministério Público, tá certo? Então a nossa questão aí é a letra C mesmo, tá? O gabarito. Próxima. De novo, ó, Instituto OACP. Agora técnico do Ministério Público. Ó. Considerando as seguintes afirmações acerca do Código de Processo Penal, assinale as assertivas, né? E assinale a alternativa que aponta as corretas. Que eu quero saber as corretas. A representação será irretratável depois do oferecimento da denúncia. Pessoal, isso aqui está correto, tá? Então, a retratação nos crimes em que cabe retratação, né? Ela só pode ocorrer até o oferecimento da denúncia. Uma vez oferecida a denúncia, eu não posso mais me retratar, tá? Isso é o que dispõe lá o CPP, tá bom? Salvo engano, aqui é artigo 25 do CPP, tá? Salvo engano. Dá uma lida lá, melhor, confere lá, tá bom? Se eu estiver errado, você me corrija. 2. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Essa aqui também está correta, então vou circular as corretas aqui. Ó. Essa aqui, a 2 também está correta, tá pessoal? A vítima pode, caso a vítima não concordar com o arquivamento, ela pode, no prazo de 30 dias, é esse o prazo mesmo, tá? 30 dias, submeter a matéria à revisão. Tá? Então, digamos que o promotor entendeu pelo arquivamento do inquérito policial. Tá? A vítima foi comunicada, ela precisa receber a intimação desse arquivamento. Tá? Então, por exemplo, o promotor decidiu, eu vou arquivar esse inquérito porque não cabe denúncia. Arquivei. Intima a vítima foi intimada. A vítima olhou aquele inquérito e não concordou, ela pode submeter, não é que ela vai oferecer, tá? Não é que ela vai oferecer a denúncia no lugar do promotor. Ela vai submeter, tá? Ela vai submeter a revisão, tá? Esse inquérito policial da instância superior do promotor. Vai mandar lá pro chefe do promotor olhar e falar assim, não, realmente, a vítima tem razão, aqui não é caso de arquivamento. Aí o promotor manda seguir o processo, tá? O chefe lá do promotor manda seguir o processo, manda oferecer a denúncia, tá bom? Então esse é o ponto, a alternativa 2 está correta também. A 3. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado não poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Esse não poderá, tá errado, tá pessoal? Poderá sim, tá? Então se eu descumprir o acordo de não persecução penal e couber, no mesmo caso concreto lá, a suspensão condicional do processo, o promotor pode usar isso de argumento para não oferecer a suspensão condicional do processo. Em que sentido? No sentido de o seguinte, por exemplo, eu ofereci o acordo pro camarada. O camarada começou a cumprir o acordo e descumpriu. Não foi mais para frente, ou nem começou, nem deu início, tá? O promotor analisa essa situação, analisa o caso concreto. Mas caberia suspensão condicional do processo. Mas ele pode falar para o juiz o seguinte, seu juiz, eu ofereci o acordo, nem o acordo ele quis cumprir. Então eu também não vou oferecer a suspensão condicional do processo, tá? Porque se ele não quis cumprir o acordo, também não vai cumprir a suspensão condicional do processo, tá bom? Então é mais ou menos essa lógica que passa aí pela cabeça deles, tá certo? Mas a alternativa aqui está errada, a assertiva aqui está errada por causa disso, porque ela fala que não poderá ser utilizado. Poderá sim, o Ministério Público pode usar desse argumento para não oferecer a suspensão da suspensão condicional do processo, tá certo? Então, a 3 está errada, tá? A 4. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente reconhecerá a tipicidade da conduta. Não, pessoal, não é a tipicidade da conduta. Ele reconhecerá aqui a extinção da punibilidade. É isso que ele tem que decretar, tá? Então o juiz vai lá, homologa o acordo, tá? Homologa o acordo, o sujeito cumpre o acordo. O cara cumpre tudo certinho, paga lá as horas, ou paga o valor que ele tinha que pagar, tá? Faz tudo certinho. No final, esse processo, esses autos, eles vão conclusos para o juiz, tá? Eles vão para o gabinete lá do juiz, para o juiz dizer o seguinte, ele cumpriu tudo certinho, então eu vou extinguir a punibilidade dele. Por que extinção da punibilidade? Porque ele não teve uma ação penal contra ele teve um acordo pré-processual. Lembra aquela linha do tempo que a gente definiu lá? Então ele teve um acordo pré-processual. Então ele não teve uma ação penal, tá? Então se ele cumprir esse acordo, ele não vai poder ser processado novamente,
tá? Por aqueles mesmos fatos. Ele pode ser processado por outros fatos, mas por aqueles mesmos fatos ele não pode ser processado de novo, porque ele fez o acordo, ele cumpriu tudo certinho. Então o juiz extingue a punibilidade dele, declara, né, em sentença que está extinta a punibilidade daquele acusado. Ou seja, ele não vai poder ser punido por aqueles fatos lá na frente, ou né, digamos que o cara faz o acordo, dá uns 2, 3 meses, o promotor vai lá e denuncia ele. Não pode, tá bom? Então o juiz declara extinta a punibilidade desse acusado. Então a letra aqui é 1 e 2, né? 1 e 2, sobrou a letra A, tá? Sobrou a letra A. Essas questões aqui particularmente eu gosto delas, né? Esse negócio de 1 e 2 e 1 e 3 aqui, porque se você elimina, você consegue eliminar muitas questões aqui, ó. Se você soubesse aqui, ó, que o 4, por exemplo, né? De cara aqui, ó, que não é a tipicidade da conduta e a extinção da punibilidade que é aplicada, você vai conseguir eliminar aqui, ó. Eliminava E, ó, eliminava C e já eliminava B, tá vendo? Aí sobrava só a A e a D. Então já fica mais tranquilo para você resolver a questão aí, certo? Tá aí o nosso gabarito letra A. Deixa eu ver. Não tem mais, é só essas questões aí mesmo, tá? Espero que eu tenha colaborado aqui novamente, né? Mais uma vez aí para o seu aprendizado, tá? Lembrando, o edital, o conteúdo programático do concurso da Polícia Civil do Goiás, ele foi retificado, tá? Foram acrescentadas algumas questões, tá? Inclusive jurisprudências e súmulas, tá bom? No canal do Telegram tem um material compilado lá de súmulas que versem sobre a matéria penal, tá? As súmulas são separadas lá por assuntos, tá? É só a súmula, tá bom, pessoal? Não tem nenhum comentário, nada nesse sentido, tá bom? É mais um atalho aí para você não precisar entrar no site desses tribunais e ficar lendo súmula por súmula para achar o conteúdo, tá bom? Então, conteúdo de matéria penal, tá bom? As súmulas estão separadas em arquivos lá dentro do canal Telegram com todos os outros documentos, todos os outros arquivos dos vídeos aqui que vocês têm no canal, tá certo? Mais uma vez, obrigado, deixo aqui meu abraço e até a próxima.